Bom dia, eu tô com 2 celulares, mas não estou conseguindo em um deles não estou conseguindo a conexão. Vou tentar de novo fazer aqui nesse outro. Uma nova reunião, gerar um link. Nova reunião. Ó. Tá dizendo que tá sem conexão. Deixa eu ver. Ah, tá. Ativar os dados móveis. Tava sem os dados móveis. Ninguém merece, hein? Nova reunião, gerar um link para compartilhar, enviar convite. Desculpa, tá, gente? Eu falhei aqui nas minhas confusões aqui, tecnológicas. Mas está enviando. Então, quem quiser participar pelo Google Meet pode também. Já chega. Peraí, gente, tá tudo errado. Estou tentando consertar aqui. Vou prender um de cada vez. Ai. Na próxima vez eu quero ser inteligente. Esse é um burro. Meu Deus. Vamos ver se funciona. Eu vou tentar botar mais uma coisinha para prender aqui, para não me surpreender no meio da aula. Então, ao vivo
Facebook já está. Agora tem que entrar no Meet. Vamos ver se entra. Acho que entrou. Acho que entrou os dois aí. Tem alguém pedindo para participar. Permitir. Ai, meu Deus, eu botei um negócio em cima do... Permitir. Bom dia, querida. Desculpa, esse coroa aqui tá fazendo tudo errado. Bom dia. Bom dia. Ai. Tá, eu coloquei no Facebook também, se eu não conseguisse. Aí tem duas transmissões ao vivo. Bom, então como eu tinha avisado ontem no grupo lá da mocidade, a gente ia ver hoje um capítulo sobre namoro, que é o capítulo 3, né, do livro Vida e Sexo, né? O capítulo 3, mas a gente iria começar com outra forma de visão, não outra forma de visão, mas tentar ver se a gente consegue passar a visão de Emmanuel tecnicamente, que foi no livro Vida e Sexo, e a visão dele. Eu vou colar mais coisa aqui, sabe? Senão os celulares vão cair. O meu é tudo feito de maneira improvisada. Eu não sei fazer as coisas direito, não. Mas não só a visão a visão técnica dele, objetiva dele, que está no livro Vida e Sexo, mas a visão romântica, romanceada, experiencial, que está no livro 50 anos depois. Então, nós temos aqui no início do capítulo que ele diz que o namoro é o início da vida sexual de duas pessoas. E eu queria assim, fazer uma interpretação disso, porque existem pessoas que gostam de fazer uma forma assim bem, digamos assim, farisaica disso aí, assim, o nosso namoro não tem sexo, nós somos virgens. Isso é um farisaísmo muito bobo. Isso é uma estupidez muito boba, porque o beijo é sexo, entendeu? O toque é sexo, o carinho é sexo, né? O que existe são diversas formas de sexo. Então, tanto que essas formas assim não genitais do sexo existem, que existe uma modalidade de sexo virtual em que as pessoas não estão nem juntas, né? Por exemplo, um homem, ele pode ter um envolvimento pela internet com outra mulher, fazendo 1000 loucuras, sem contato genital, e falar para a esposa: não, eu não te traí, não houve sexo. Como não houve sexo? Houve sexo virtual, evidentemente. Então um homem pode beijar, ou uma mulher pode beijar um outro companheiro ou outra companheira e dizer que não houve sexo. Não houve sexo. Como não houve? Então, o que Emmanuel diz aqui, ele está se referindo que é o relacionamento sexual de duas pessoas
se inicia no período de namoro. Eu vou ter que tirar esse celular aqui que ele está caindo. Essa armadilha que eu fiz aqui não foi suficiente. Vou tentar botar outra. Ai, ai, ai. Um dia eu aprendo. Um dia eu aprendo. Tá claro aí, gente? A voz, Alguém pode responder se está claro, se está... Alguém respondeu. Tá sim. Isabelle. Então, o que Emmanuel diz assim, é muito prudente. Então, nós vamos então fazer o paralelo disso com os encontros de Célia e Ciro no jardim de uma casa numa região da Palestina próximo ao lago, depois vou lembrar o nome do lago, uma região muito rica onde havia criação de animais e o pai dela era responsável por essa criação de animais, de cavalos, né? Esses cavalos eram cavalos que eram criados na Palestina e também tinha criação na Espanha, e esses cavalos eram usados para as manobras militares que o governo romano fazia, e interessante aos próprios judeus, né? Havia alguns anos que eles haviam destruído completamente Jerusalém, não ficou pedra sobre pedra, como havia predito Jesus, né? E foi uma coisa muito triste mesmo. Mas então, houve um namoro, um enamoramento entre Célia e Ciro. O único toque que existiu entre eles foi uma única vez que ele tocou os cabelos de Célia. Que Ciro tocou os cabelos de Célia. O namoro deles foi um namoro, digamos assim, platônico. Ele ficou encantado com Célia. Esse encantamento foi um chamado amor à primeira vista. E eu queria fazer um parênteses aqui sobre amor à primeira vista, que o amor à primeira vista é uma forma, digamos, romântica de se dizer um fenômeno que acontece com muitas pessoas, que é deixa eu permitir outro aqui. Um fenômeno que acontece com muitas pessoas, que é uma explosão de sentimentos e emoções de forma abrupta. Geralmente, o que as pessoas chamam amor à primeira vista, ele é constituído de duas coisas. Uma parte sentimental, que é uma ternura muito grande, uma ternura assim que a pessoa não lembra jamais ter sentido, e é uma ternura que libera substâncias que fazem a pessoa entrar num estado de euforia. O nome dessa substância é dopamina. Então, aquele fenômeno, aquilo que aconteceu, nossa, hoje foi um dia diferente para mim. Eu vi uma pessoa que me produziu uma coisa diferente. Então, aquilo ali é uma reação física, é emocional, porque tem liberação de substâncias químicas que estão no cérebro, né? E além disso, existe também um fenômeno psíquico que chama-se emancipação da alma. Em algumas dessas situações, evidentemente,
ligadas a outros neurotransmissores que não são a dopamina, que a dopamina liga muito a gente aqui. E existem outros, como, eu não vou lembrar o nome agora, mas que deixam a pessoa um pouco solta. O perispírito fica um pouco solto. E isso acontece também nessa explosão do amor à primeira vista. Esse encantamento, Emmanuel chama esse encantamento de... Eu vou botar os óculos e botei a máscara. Dois seres descobrem um no outro de maneira imprevista, quer dizer, abrupta, né? Motivos e apelos para entrega recíproca, e daí se desenvolve um processo de atração. O assunto consubstanciaria o que seria lícito nomear como um doce mistério, se não faceássemos nele as realidades da reencarnação e da afinidade. Então existem outros mistérios que nós ainda nem entramos, que é o da história que não é primeira vista. Para dar essa explosão toda, é porque esse encontro, ele encontrou lá nos arquivos algum arquivo. E quando encontrou esse arquivo, foi uma reação muito abrupta. Deixa eu ver aqui. Eu tenho sempre que ficar permitindo alguém entrar. Não é aqui que ele fala, não, mas em outra passagem de outro capítulo, que ele fala que esse encantamento ele se dá por memórias do passado. Então essas memórias do passado, elas produzem um processo. Eu vou botar essa mão aqui e essa aqui por trás, tá? Isso aqui seria assim, esse encaixe aqui. Esse aqui é o corpo, esse aqui é o perispírito. Esse encaixe aqui seria um ser encarnado normal. Esse encaixe aqui seria um ser encarnado também, mas que está num processo de leve dissociação. O que é dissociação? Nem todos os elementos do perispírito estão controlando todos os elementos do corpo. Então há um certo descontrole, entendeu? Quando há esse descontrole, o próprio cérebro nosso não comanda tudo e o do perispírito começa a comandar. Então a pessoa lembra coisas que não estão no cérebro, lembra coisas que estão no perispírito. A pessoa reage não conforme as reações físicas do corpo mandam, mas como as reações fisiológicas do perispírito mandam, nos processos dissociativos, né? Eu quero lembrar que isso aí não é mediunidade, isso é um fenômeno chamado anímico, porque anímico é de alma, e o perispírito também pode ser considerado como se fosse uma parte da nossa alma, porque a alma é o espírito encarnado. Então o perispírito que corresponde ao espírito encarnado. Então muitas denominações de alma na literatura, elas estão designadas pelo que nós entendemos como perispírito. Não estou dizendo que perispírito é alma é espírito, mas o que se designa em geral alma, anímico, é o que é relativo ao perispírito. É uma confusão conceitual, né? Mas então eu queria dizer isso, que no encantamento à primeira vista ocorrem duas situações: uma explosão emocional e outra, uma dissociação perispírito-corpo, uma leve dissociação perispírito-corpo. Então é o que Emmanuel chama de doce mistério, se não faceássemos nele as realidades da reencarnação e da afinidade. Então a afinidade vem de outras eras. Na verdade, por isso que esse primeira vista não é primeira vista, né?
É um reencontro. Inteligências que traçaram entre si a realização de empresas afetivas, ainda no mundo espiritual, criaturas que já partilharam experiências no campo sexual em instâncias passadas, corações que se acompliciaram em delinquência passional noutras eras, ou almas inesperadamente harmonizadas na complementação magnética, diariamente compartilham as emoções de semelhantes encontros em todos os lugares da Terra. Vocês viram que a maioria das situações são reencontros. Uma grande parte desses reencontros são reencontros de pessoas que cometeram erros juntas. Tá? Outra parte são de missionários que vêm para trabalhar juntos, entendeu? Nós vamos fazer isso junto, porque eu te ajudo, você me ajuda, a gente chega junto e eu sozinho não consigo, você sozinho não consegue, então vamos encarar essa filharada junto, vamos encarar esses netos junto, vamos encarar esse trabalho espiritual junto, porque sozinho a gente não funciona não. Então isso aí é um grupo menor que está nessa categoria, tá? E uma outra parte menor ainda são de pessoas que fazem um contrato, entendeu? Isso pode parecer assim meio frio, mas faz parte da realidade do nosso mundo de expiação e provas. Eu preciso de uma pessoa para trabalhar comigo que não pode ser a pessoa com quem eu estou há muitos séculos envolvido. Ela precisa de alguém para trabalhar com ela que não. Então se estabelece uma parceria nova, né? E essa parceria nova ela vai ser estimulada com estímulos espirituais para que nasça, quando os dois se encontrarem aqui, aquele tchan do encantamento, né? Isso aí é muito interessante, porque a gente tem uma mania de ver, assim, principalmente hoje que muitos casamentos terminam, a gente falar assim, não era para ser, tudo isso é bobagem, gente, não tem nada de que era para ser e que não era para ser. Isso aí, na verdade, quem sabe tudo é Deus. O que nós sabemos é que os vínculos nem todos são de longas eras, alguns são contratos recentes que, como diz Emmanuel aqui, na complementação magnética, almas inesperadamente harmonizadas na complementação magnética. Eu vou dar uns exemplos aqui. Um jovem no século XVIII, europeu, viajando para a Ásia, ele envolveu muitas jovens asiáticas com o encantamento dele de europeu, de raça superior e tudo mais. Um jovem, digamos, conquistador, pertencente a algum navio inglês, francês, holandês, envolveu essa jovem ou essas jovens. Elas ficaram magnetizadas por ele, mas ele não ficou magnetizado por elas. E tão logo ele voltou para a Europa, ele cumpriu o contrato de casamento da alta nobreza e esqueceu aquelas jovens. Esta ligação fortuita, ela cria uma demanda psicológica, patológica, nas jovens que foram enganadas, que vão precisar se concretizar na forma de amor para não se tornarem vingança. Mesmo porque muitas delas podem, quando, por exemplo, no caso, isso se conclui com a morte de algumas dessas jovens, ou porque esse conquistador feriu a lei do seu país
e elas foram condenadas à morte, ou porque ele mesmo as matou para evitar que elas o perseguissem. Ah lá, viu? Deixa eu botar outro de novo, gente. O negócio tá feio aqui. Ai, ai, ai. Deixa eu botar nesse aqui também, daqui a pouco é esse aqui que cai. Isso acontece também na sociedade, sem precisar fazer tempo de conquistação. Quantos rapazes e moças se enganam uns aos outros e depois abandonam, né? Rapazes ricos que enganam moças pobres, prometem 1000 coisas. Então isso aí é um fenômeno relativamente comum. Esses vínculos criados, eles podem depois se constituir num processo obsessivo, em que essas moças tentam resgatar, né, aquele direito que elas perderam. Mas a bondade de Deus pode comutar, né? Comutar é transformar esse processo obsessivo num processo de namoro numa vida futura, ou então de paternidade e filiação. Acontece muito também. Mas como nós estamos falando aqui de namoro, ele pode então fazer com que aquele rapaz, aquele homem, ele resgate o débito dele e receba aquela pessoa como uma namorada, como uma esposa numa vida futura. É disso que está tratando aqui. Eu queria fazer um parênteses aqui, porque como médico eu vejo muitos amores patológicos. E aí alguém pode perguntar assim: o que é um amor patológico? O amor patológico é aquele que produz desconforto em ambos, ou o desconforto da necessidade de perseguir, de um ciúme patológico, de um ciúme descomunal, ou o desconforto de ao mesmo tempo querer estar junto e não querer, porque quando está junto os conflitos são muito grandes. Então tem mais tempo se descompensando, se desentendendo do que se amando, né? E mesmo assim a pessoa não consegue, eles não conseguem se desprender um do outro. Tem um vínculo pegajoso que não é fácil acabar. As famílias perguntam: mas por que você não acaba? Por que você não termina? Porque não consegue, porque tem um vínculo mesmo ali passado, né? E esse vínculo ele só se mantém por causa de uma coisa que um tem e outra coisa que o outro tem. Um tem culpa e o outro tem vontade de cobrar. Quando um tem culpa e o outro tem vontade de cobrar, ninguém consegue desprender isso aí. E são poucas pessoas com a visão psicanalítica evoluída para tentar entrar nessa terceira dimensão, nessa quarta dimensão, para dissolver esses laços aí. O que dissolve esses laços são fenômenos de perdão, né? Perdão e auto-perdão. Diminuta é
no planeta a porcentagem de pessoas em qualquer idade física habilitadas a pensar em termos de autoanálise quando o instinto sexual se lhes derrama no ser. Então, assim, digamos que uma moça está envolvida com um rapaz que não tem boa índole, que não tem aqueles predicados que toda família quer que tenha o namorado da sua filha. Por exemplo, não trabalha, não estuda, chega na casa vestido de uma forma completamente estranha, com aquela calça lá embaixo, aquele camisão, aquele boné, né? Senta nas costas e bota os pés para cima. Aí quando o pai chega, vê aquela figura estendida no sofá, assim, esse que pergunta a mulher dele, chega no quarto assim, esse que é o namorado da nossa filha? Ele já chegou, já sentou assim, né? Então, assim, esse mal-estar que essa pessoa causa na família, quando ele vai embora, finalmente, lá para 1h, 2h da manhã, o pai e a mãe lá tentando ficar acordado, né, para esperar a hora que o camarada foi embora, sempre fazendo sinal para a filha, para mandar, botando vassoura atrás de porta e nada do cara ir embora. E aí quando o cara finalmente vai embora, eu falo assim, minha filha, como é que você foi namorar um cara desse? A menina já reage com irritação. Ah, vocês são contra tudo, eu não sei o que, ele é muito bom, né? Aí acaba, depois de algum tempo, a família vai e descobre que ele é dependente químico, é usuário. Aí vão falar isso com a filha, minha filha, você sabia que fulano é usuário de droga, assim? Sabia que vocês iam falar nisso, ele está parando, eu estou ajudando a ele. Então é a síndrome da onipotência de uma mulher que acha que vai resolver, né? E que ele conta mundos e fundos que parou, que está sem usar, que graças a ela, por causa do amor dela, ele está melhorando, que está se transformando, que está aceitando, que igreja nenhuma deu efeito, mas o amor estava resolvendo. E essas conversas fiadas que estão assim, eu sou careca de ouvir isso. Esses exemplos que eu dou são exemplos que vêm assim aos borbotões. Aos borbotões. Meninas assim, é um padrão, tá? Um padrão que eu vejo no dia a dia. Meninas assim, que foram educadas dentro de uma linha assim mais tradicional, né? Com questão assim de família, questão de igreja, questão de casamento, filhos, profissão, e acabam se envolvendo com uma pessoa que está em outro padrão, em que não tem conceito de família, não tem conceito de religiosidade, a não ser que tenha religiosidade, mas uma religiosidade muito farisaica, muito falsa, né? Ah, eu era da igreja, agora eu saí da igreja, entendeu? Aí eu vou voltar para a igreja e volto para aquela falsidade toda que ele estava envolvido antes. Então, assim, esses padrões assim, super dissonantes produzem relacionamentos doentios, patológicos, né? E são dívidas. Esse rapaz, todo complicado, ele cobra dessa menina uma dívida que ela tem com ele, e ela sente culpa em relação a ele, porque ela acha que tudo aquilo que ele está fazendo é culpa dela, e aí ela quer, eu me sinto responsável para ajudar ele, eu me sinto responsável. Isso acontece invertido também, em menor grau, né? Rapazes que se relacionam com moças, difícil relacionamento, com sentimento de abandono muito grande, e que tem reações assim muito explosivas e impulsivas, de destruir as coisas do rapaz, quebrar o carro dele, né? Quando está na casa dele, vai lá no armário dele, pega todas as roupas e corta tudo com tesoura. Tudo isso são exemplos que eu já vi, sabe? E os rapazes não terminam com elas porque eles têm uma sensação de dívida com ela, e elas têm uma sensação de cobrança com ele. Então esses pesos do passado aconteceram também no relacionamento de Célia e Ciro.
Vamos ver a hora, 9h13. Isso aconteceu no regulamento de Célia e Ciro. Aconteceu como? O encantamento deles começou num passeio no lago. Ele acabava de ter sido comprado pela família de Ovídio Lúcio e estava atuando na casa deles. Ele havia chegado da Índia, lá onde ele tinha sido escravo desde a infância. E depois ele foi vendido e a família de Ovídio Lúcio comprou. E então ele foi falar assim, as coisas que ele sabia fazer. Então ele tinha dotes de navegação. E tinha um lago ali, que eu esqueci o nome agora, e nesse lago tinha paisagens muito bonitas, só que ele tinha uma água encrespada, não era aquele lago, tinha a água encrespada por causa dos ventos. Então precisava assim, de uma pessoa, um condutor bom. Então colocava as pessoas sentadas nos bancos do barco, né? E esse condutor ficava com um leme e com um remo para poder ir ajudando a contornar situações e usando os pés também, né, para poder ele conseguir controlar o balanço da água. Então tem que ser uma pessoa boa para saber conduzir nessas situações. E ele sabia, ele já tinha esses dotes, então ele foi escolhido para fazer o passeio de lago com a família. E num determinado momento que houve esse balanço, essa encrespação da água, balanço, ele estava tentando controlar, Célia, a personagem do livro, ela estava fora de si, ela estava completamente encantada com ele. E ela olhava para Ciro como se fosse assim um deus grego, que ele era grego, né? E aí, naquela confusão que tem, ela cai. E eram águas escuras e muito profundas e um pouco lodentas. Então, ela não conseguia voltar. Ele na mesma hora deixou o remo e coisa, prendeu, né, para poder o barco não ficar balançando, e se jogou no lago. Em poucos minutos ele traz para a superfície Célia, desacordada. O texto não diz, mas provavelmente ele soprou nas suas narinas, né? E ela conseguiu voltar, né? A família ficou muito agradecida a ele, né, por ele ter salvo a vida da filha. E na mesma data, a matrona da casa, a Alba Lucínia, ela o liberta. Essa libertação que nós lemos nos livros de Manuel, que acontecia muito em Roma e como acontecia na Grécia, ela dava relativa liberdade, porque a pessoa tinha dívidas, entendeu? Então não era uma liberdade que a pessoa, opa, tchau, vou embora, hein? Fui. Não é assim. Era uma liberdade em que ele tinha possibilidade de exercer alguma atividade fora da casa, alguma atividade liberal, mas ele ainda estava preso à casa por causa da dívida que ele tinha com a casa. A família tinha gasto dinheiro com ele, então ele tinha que comprar a alforria dele. E com o trabalho liberal, alguns conseguiam, depois de um tempo bem grande, conseguir a alforria total, mas do ponto de vista legal eles eram livres, mas também eles ainda não estavam libertos daquela condição de devedores, e os devedores tinham que ficar ali até pagar, né? Isso você encontra até no Evangelho: não sairás daqui até pagar o último ceitil.
Então, assim, a pessoa tem que ficar num lugar próprio, trabalhando, para poder conseguir pagar. Vamos ver a hora. 9h18. E a partir de então, ele trabalhando na casa, que ele tinha assim, muito conhecimento, ele era uma pessoa muito culta, ele sabia sânscrito, ele havia lido na Índia muitos livros e ele começou a instruir Célia. A família dele era cristã, a Célia era criada nas tradições romanas, greco-romanas. Então ele começou a falar sobre Jesus Cristo. Só que ele falava sobre Jesus Cristo numa modalidade toda renovada, porque ele tinha o conhecimento dos Upanishads, que são os livros sagrados da Índia, que são uma coleção enorme que ele havia lido, os Upanishads. E com essa sabedoria, ela ficava encantada. Então o namoro deles foi um namoro de conversa, né? Os dois abriram seus corações, né? Por isso que é um namoro em que há uma declaração mútua: eu estou te amando, eu também estou te amando. Nós podemos atualmente ter algum tipo de... Não podemos. Você é uma nobre romana, eu sou um escravo liberto, mas continuo sendo escravo judeu. E não há ligação legal entre judeus e romanos, entre classe dominante e classe dominada. Não existe essa possibilidade legal, né? Então era ilegal a relação deles. Mas foi passando tempo e eles foram nessas conversas sem malícia. A única vez que ele, num arrobo de ternura, né? Porque o que é ternura, gente? O que é ternura? Ternura é uma sensação de sentimentos que faz com que nós tenhamos necessidade do toque. Uma pessoa terna toca a outra, né? Um exemplo: um pai que alisa a cabeça do seu filho quando ele está com febre. Isso é um momento de ternura, né? Seu filho está ali com febre, então é um momento de ternura. A mãe que vê o seu filhinho no berço e fica sentada horas a fio, fazendo um carinhozinho nas costas do filho, como se fosse uma massagem oriental Chantala. Fica horas fazendo aquilo ali. Aí o marido chega devagarinho com o celular, sem ela perceber, ele da porta do quarto, ele filma. O que ele filmou? Um momento de ternura, né? A ternura, ela impõe uma ação, e é uma ação de toque, um amor-toque. E ele, comovido pela comoção da ternura, ele tocou os cabelos de Célia. Quando ele tocou, a parte dele de autocontrole, o chamado domínio próprio, fez ele recuar. Não, eu não tenho direito de te tocar, nem mesmo os seus cabelos, porque isso pode nos levar a crescer em nossos arroubos de ternura e nos colocar em situações complicadas, tanto a minha quanto a sua, como realmente colocou, porque esse momento foi presenciado por um dos empregados da casa, que era uma pessoa assim, venal. Um cara venal. O que é venal? O cara que se vende, faz qualquer coisa para se dar bem, entendeu? Então esse cara venal
ele fez a calúnia, né, porque ele aumentou o que ele viu, ele botou lente de aumento e disse para o Ovídio Lúcio que ela estava namorando o escravo. Aí ele foi colocado no tronco, recebeu muitas chibatadas e era para ser até a morte. Tamanha o aviltamento que ele cometeu. Mas a Célia, em prantos, a mãe dela, vendo a filha sofrer, ela faz um apelo para que o marido não mate o escravo. Então ele, pela petição da esposa, não da filha, pela petição da esposa, ele aceita deportar, né, o menino. Então ele é vendido novamente. É isso. Meu pai, às vezes, fazia uma pergunta quando ele dava aula sobre esse capítulo namoro aqui na mocidade. Eu assisti aqui como jovem também. E eu já namorava a Rosane. Ele dizia assim: é possível um namoro entre Célia e Ciro nos dias de hoje? E ele falava isso porque ele em casa, ele dizia pra gente assim: Flávio, você assistiu a aula toda com a mãozinha em cima da mãozinha dela, a mãozona em cima da mãozinha dela. Eu não queria. Por que vocês não se sentam separados na hora da aula? A aula não é para conversar, é para assistir. Aí isso posto, eu fui com muito cuidado falar isso para Rosane. Rosane, a gente tem que sentar separado na aula e na pregação. Por quê? Ai. Não é fácil não, gente. Vida de namoro não é fácil não. Ela até que aceitou, mas não curtiu muito, não apertou aquele amei do Facebook que não existia naquela época não, sabe? É isso. E aí nós precisamos o seguinte: qual o olhar que nós precisamos ter dos nossos relacionamentos? Relacionamentos que não são ao primeiro encontro. Nosso amor não foi à primeira vista. Nosso encontro não foi um primeiro encontro. Nós estamos trabalhando com reencontros. E é razoável, estou falando aqui com maior sinceridade, é razoável ter um espelho do nosso relacionamento. O que é espelho do nosso relacionamento? Cada um de nós, quando está envolvido num relacionamento, ele está envolvido tanto no encantamento, que já dá uma confusão, porque aumenta essa substância que chama dopamina, que ela dá um pouquinho de confusão mental. E também porque ele faz esse processo dissociativo do perispírito. E aí ele não está totalmente dominando as reações do corpo, o perispírito que está. Então é o nosso encontro do passado que está determinando as reações atuais, por causa da dissociação. Então, nós precisamos ter um espelho do nosso relacionamento. Geralmente, quem é o espelho do nosso relacionamento? Tem que ser alguém que tenha assim, uma compreensão técnica, como um psicólogo, por exemplo. Tem que ter conhecimento de reencarnação e não pode estar envolvido emocionalmente naquele envolvimento. Por exemplo, pode ser o pai, pode ser a mãe de nenhum dos dois, que está envolvido emocionalmente. É complicado? É. Mas antes de ser complicado é necessário. Nós temos um espelho, porque nós levarmos à frente uma ligação patológica, a gente pode levar muitas pessoas a sofrimento. Muitas pessoas a sofrimento.
É isso. E desculpe que eu estou sem ver, eu não sei se houve comentários aqui. Eu vou tirar. Ai, ai, ai. Eu vou tirar esse daqui tentar ver se tem mensagens. Só tem um de Dona Isabelle. Tá sim, dá para ouvir direitinho. Ninguém mais fez comentário nenhum. Bom, quem quiser assistir, olhar depois o que está gravado no YouTube não, no Facebook, na página Mocidade Espírita Maria Zenete Peçanha, pode rever alguns pontos e colocar o comentário ou pergunta. Tá bom, gente? E quem também não assistiu, se quiser assistir depois, se achar que é interessante esse assunto, se achar que esse assunto é interessante, pode comentar depois, tá bom? Nós vamos encerrar. Eu só vou aproveitar e eu vou tirar o outrozinho. Ó, Dona Isabelle, uma perguntinha. Perguntinha, doutora. Vamos ver o que a doutora quer perguntar. Essa pessoa sem envolvimento emocional, tem pessoas que não aceitam o comentário dos pais. Como proceder? Às vezes algum amigo... É uma pergunta difícil mesmo. Como ajudar uma pessoa que está indo para o buraco no relacionamento e não aceita a opinião dos pais, que a maioria não aceita, mesmo porque os pais não têm habilidade para falar, os pais vão com argumentos morais, os argumentos morais nessa hora são muito difíceis de ser aceitos. Você não está fazendo isso, você não foi isso que você aprendeu, não foi isso que eu te ensinei, você está tratando mal a gente, você só fala com a gente assim, depois que essa pessoa entrou na sua vida você mudou. Essas conversas são péssimas, só cada vez agravam mais o envolvimento patológico, né? Se a pessoa puder chegar assim: meu filho, papai ou mamãe está disponível para te escutar, tá? A hora que você precisar, se for 2 horas da manhã, se for 4 horas da manhã, se for meia-noite, se for, enfim, qualquer dia e hora, eu estou disponível para interromper o que eu estiver fazendo, feijão no fogo, banho, enfim, qualquer coisa que eu estiver fazendo, eu interrompo para te ouvir, tá bom? Aí o filho pergunta assim: mas você vai ouvir quieto ou vai ficar interrompendo? Eu prometo que eu vou ouvir quieto, sem falar nada. Então esse é um caminho de tentar vínculo, viu, velho? Esse é um caminho de tentar vínculo. Ser aquele escutador. A única coisa que a pessoa pode responder para a pessoa que está falando isso, tá bom, eu vou te escutar, sem interromper, mas você me permite pontuar. Assim, o que é pontuar? Pontuar é um porquê de vez em quando, ou é um detalhe. Peraí, só me explica assim, esse momento que vocês falaram isso, foi um momento de ansiedade extrema, foi um momento de ira, foi um momento de ternura? Como que foi esse momento em que chegou a esse ponto? Então, assim, pontuar é uma explicação, um esclarecimento do que aconteceu. Sem pontuar, não tem juízo de valor. Nossa, mas você errou, você não devia ter falado isso, você devia ter feito isso, devia ter feito isso. Conversa, gente, conversa boa nunca pode ter. Você não devia ter feito, você devia ter feito. Isso tem que ser abolido
de qualquer conversa razoável. Primeiro porque devia ter feito, não pode fazer mais. Não devia ter feito, não pode deixar de ter feito mais. Então, é o tipo da coisa completamente sem significação e sem cabimento. Então, quem quiser ajudar alguém, nunca diga você devia ter feito isso, você não devia ter feito aquilo. Charopada boba que não presta para nada. Então, assim, pontue esclarecendo. E muitas vezes fazendo expressão facial. Por exemplo, a pessoa conta, aí eu e ele entramos na casa do pai dele e remexemos a carteira do pai. Entendeu? Não fala nada, mas espanta que você não é um robô. Sim. Vocês entraram na casa dele e remexeram a carteira do pai. Qual foi o próximo passo? Vocês não são robô. Então você pode botar a mãozinha, pode arregalar o olho. É o que você está fazendo? Entendeu? Nem responde quando a pessoa só não gostar do olho arregalado ou da mãozinha. Você, é o que você está falando aí? A pessoa reage assim, nem nessa hora a pessoa fala, entendeu? Você acha que eu fiz errado, né? Você acha que eu não devia ter feito isso, né? A pessoa sabe, ela não é Pinóquio, ela tem consciência, não precisa do grilo falante. Aí, gente, já são 9h35, nós vamos ter que terminar. Aí quem quiser escrever o que quiser aí, é super importante para a gente discutir depois, tá? Tá respondido, dona Isabelle? Doutora Isabelle? Deixa eu ver o que ela respondeu. Obrigada, sim, senhor. Essa senhoria é engraçada. Eu vou falar mais uma coisinha. A minha infância inteira, eu vim aqui e papai gostava que todo mundo chamasse ele de você. E as meninas da casa criança chamavam Clóvis e você. Então eu queria que todo mundo aqui me chamasse de Flávio e você. Nada de senhor Flávio, nem doutor Flávio, nem não sei o que Flávio. É Flávio e você, tá bom? Um pedidozinho para todos. Um good Sunday for you. Bye bye.